O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essas palavras fortes que nós ouvimos hoje nos lembram o Evangelho de ontem. São palavras que nos mostram o que Deus espera de nós. Para seguir o Senhor Jesus, nós precisamos ser decididos e não sermos pessoas de meia palavra. Nós estamos bem acostumados, de modo particular nos últimos tempos, a observar que muita gente tem dificuldade de manter a palavra. É um período em que a gente percebe muito essa falha de caráter nas pessoas. Alguém se compromete, diz que vai fazer, depois não faz. A maneira como Jesus hoje nos fala é nos colocando em guarda que, seguindo a Ele, nós não podemos ter meia palavra, não. Nós temos que ter uma palavra única, verdadeira e decidida. Porque disso depende a coisa mais importante que nós buscamos. E sabe qual é a coisa mais importante que nós buscamos? A nossa salvação. A nossa salvação. Hoje parece estranho quando a gente fala de salvação, porque o materialismo que impera na nossa sociedade faz com que a gente esqueça que a nossa caminhada aqui na Terra, ela é provisória. E por mais que nós façamos muitas edificações, por mais que nós construamos muitas obras, aqui não é o nosso lugar definitivo. O cristão, ele tem consciência disso. E ele vive aqui, cumprindo com as suas obrigações, fazendo aquilo que é necessário, contribuindo para o bem da humanidade, mas com aquela certeza de que ele está preparando algo superior, algo maior para ele. É por isso que Jesus Cristo, na hora em que aquele jovem pergunta se pode ir enterrar o seu pai, ele é bem firme e diz: não, você descobriu a verdade? Então começa a agir como tal. Deixa que aqueles que ainda não entenderam continuem nesse ritmo de vida muito rasteiro, simples, de quem ainda não entendeu a grandiosidade de buscar a própria salvação. Alguém diz assim: mas é desumano. Não é uma obra da misericórdia sepultar os mortos? É. Mas, na verdade, aquilo que Jesus está querendo nos dizer com essa lição, meus irmãos e minhas irmãs, é que a gente não deve usar um pretexto como esse para dizer que não podemos segui-lo. Aquele jovem ou aquela pessoa que disse para ele que primeiro ia sepultar os mortos, podia ter feito sem dizer nada. Senhor, eu te seguirei. E pronto. Ia lá, fazia o que deveria fazer para poder homenagear o pai que tinha falecido e depois seguia Jesus. Mas o fato de colocar uma condição já é
um obstáculo que a gente vai colocando. Ontem eu brinquei até com alguém que dizia assim: primeiro diz eu vou enterrar, depois agora eu vou ficar para os 7 dias, aí depois tem o 30º dia, aí daqui a pouco eu não posso deixar a minha mãe sozinha com os outros irmãos que são mais velhos do que eu, mas eu não posso porque sabe que se eu sair e tal. Quando a pessoa quer encontrar uma desculpa, encontra sempre. É incrível. Enquanto que a palavra de Deus realmente nos chama a ter essa firmeza. É difícil? É difícil sim. E aqui a gente não está falando só do segmento na vida sacerdotal e religiosa daqueles que se consagram de maneira radical ao reino de Deus. Nós falamos do segmento de cada um de nós batizados, todos nós que fomos batizados, que temos consciência de quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus? Eu fui uma vez em um determinado lugar aonde colocaram quadros dos grandes vultos da história, dos grandes personagens. Dentre os grandes personagens da história tinha lá Jesus Cristo. Eu protestei. O grupo que estava comigo digo, não pode ser assim. Jesus não pode ser colocado entre os grandes vultos da história. Ele é Deus. Deus não pode ser enquadrado numa situação assim, como a gente imagina, e coloca os grandes inventores, os descobridores, os grandes filósofos, as mentes mais brilhantes que passaram, e Jesus Cristo no meio. Não, está errado. Jesus Cristo está acima de todos, porque Ele é Deus, e a gente ainda não entendeu isso. Tem gente que enquadra Jesus Cristo como se Ele fosse um dos grandes pensadores. Não, Jesus Cristo não é um dos grandes pensadores. Jesus Cristo é Deus que assumiu a nossa natureza humana, se fez homem como nós, mas não deixou de ser Deus. Então eu não posso colocar no mesmo enquadramento, no mesmo nível, porque senão eu estou colocando em risco toda a minha salvação. Porque a verdade é essa, Jesus é o Senhor. O apóstolo Paulo e os primeiros apóstolos enfrentaram dificuldades tremendas para poder proclamar para a humanidade que Jesus Cristo é o Senhor. Aí chega agora, no 3º milênio, eu entro nessa onda, dessa mentalidade errada, de querer dizer que Jesus Cristo é um grande personagem histórico. Não, Jesus Cristo é meu Salvador. Sem Ele eu não me salvo. Dá para entender isso? E é preciso entender. Queridos irmãos e irmãs, procuremos amadurecer na nossa fé. É o que está precisando. Ontem, quando eu lia que proclamava o Evangelho de ontem, eu ficava impressionado com a atitude dos samaritanos. Os samaritanos se recusaram em acolher Jesus porque entenderam que ele ia para Jerusalém. Aquele povo não tem ideia do que eles recusaram. Aquele povo não tem ideia do que eles recusaram. Eles recusaram a presença de Deus, do Deus vivo, no meio deles. Eles não aceitaram, não acolheram. Jesus foi, naquele momento, colocado para fora. Ele nem chegou a entrar no povoado e os discípulos chegaram dizendo para ele, não, eles não querem, os samaritanos não te aceitam lá. Quem foi que perdeu? Foi Jesus Cristo que perdeu? Foi não, gente. Quem perdeu foi aquele povo, que podiam ter dado uma acolhida especial para o Filho de Deus, a palavra eterna do Pai, que veio para nos ensinar o caminho da verdadeira vida. Mas nós também corremos esse risco. Quantas vezes nós temos ocasiões especiais na vida da gente e a gente desperdiça? Nós temos a capacidade de chorar depois que o leite está derramado. Depois que a gente vê passar, por que eu não fui? Por que eu não fiz? Se eu soubesse. São essas atitudes assim que fazem com que a gente fique triste, porque nós temos todas as oportunidades, todas as possibilidades. Eu fico pensando num momento como esse.
uma missa como essa que nós celebramos. Aí você diz assim, é igual a todas as outras. Para mim, cada missa é única, única, é especial. E quem se sente incomodado quando participa de uma missa é porque está com falta de espiritualidade. A pessoa que está impregnada de materialismo, da matéria, ela não resiste à oração, ela não consegue. É incrível. Se você for rezar perto de uma pessoa que não tem costume de rezar, ela não consegue rezar uma Ave Maria de tanto abrir a boca. Você já prestou atenção nisso? Tem gente que começa a rezar um terço, começa a bocejar, que não sai mais palavra nenhuma. Mas se tivesse falando de política, de futebol ou de outra coisa, não dá sono. Por quê? Falta de prática. Falta de prática. E nós precisamos praticar mais. As crianças, os jovens e os adultos, nós temos que ser especialistas em oração. Nós devemos estar preparados. Para mim, uma hora de missa não é a coisa, mas o senhor é padre. Eu digo, não, podia estar cansado também aqui e correndo para poder terminar. Mas tem gente que não aguenta sentar num banco de igreja nem por 5 minutos. Sabe o que é isso? Falta de oração. Parece que o banco tem espinhos, mas o espinho está na alma. É preciso que nós comecemos a cuidar mais da nossa espiritualidade. E a palavra de Deus é um direcionamento seguro para a gente poder melhorar. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, da profecia de Amós, para algumas pessoas dizem, mas o que é que isso tem a ver comigo? Essa história toda que Amós vai dizendo pelos crimes, por isso que aconteceu, porque vocês estão explorando, estão maltratando. Eu estava lendo essa leitura e estava vendo a situação que nós nos encontramos hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Amós, o profeta Amós denunciando a corrupção, como nós também hoje, que somos cristãos, estamos tristes de ver o estado de corrupção que o mundo está mergulhado. Não é só o Brasil, é o mundo. E por que o mundo mergulhou na corrupção? Porque deixou de ouvir Jesus Cristo, porque deixou de rezar, porque colocou Jesus para fora de casa. As famílias hoje raramente se encontram para fazer um momento de oração. As pessoas não conseguem, é uma coisa assim que precisa ser quebrado. Eu digo a vocês com muita tranquilidade que quando nós começarmos a nos dar as mãos em casa e a rezar um Pai Nosso juntos, muita coisa vai começar a mudar. Mas é preciso começar. Alguém diz assim, mas se eu for rezar lá em casa, os meus filhos não chegam. Vão chegar. Comece rezando. Mas se eu for rezar, minha mulher me joga até pedra. Digo, coloca uma almofada na frente e no outro dia reza de novo que as pedras acabam e daqui a pouco ela dá a mão também e vai rezar. Eu falei da mulher que geralmente é o homem que reclama também, mais do que a mulher quando alguém está rezando, né? Queridos irmãos e irmãs, é hora de promovermos uma mudança. E essa mudança, ela é indispensável para cada um de nós. Nós nos reclamamos de tudo que está ao nosso redor, mas nós devemos perceber que a mudança tem que partir de cada um de nós. De mim que estou falando agora aqui. Porque se eu não rezar, já era. Assim, cada um de nós temos que nos comprometer. Hoje, várias pessoas foram nos santuários dedicados a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para fazer suas orações e tal, mas tem muita gente que vai por superstição, não vai por convicção. Como às vezes participa de uma missa por superstição, não por uma fé convicta. E como é que eu consigo alcançar uma fé realmente forte e firme? Lendo o Evangelho e fazendo as minhas orações. Se eu não rezar, eu não saio do canto, igual um carro sem combustível. A oração é essencial e nós temos que começar a rezar sim. Uma vez eu disse para um jovem que se reclamava da família, tu reza pelos teus pais?
Nunca rezei. Digo, opa, é triste um filho nunca ter rezado pelos pais, mas tem pai que nunca reza pelos filhos. Então, tem alguma coisa errada que precisa ser modificada. Façamos de Jesus Cristo não um grande personagem da história, mas o único personagem importante na vida de cada um de nós, porque somente nele nós encontramos a salvação que nós precisamos alcançar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.